Vamos gravar no Zoom, tá tudo certo. Gente, desculpa o meu atraso, vamos embora para frente, porque foguete não dá ré, né? Então vamos lá. O ponto cego que impede dentistas ganharem mais trabalhando menos. Eu quero trazer para você que é dentista aqui algo novo, porque eu sei que muitos dentistas acreditam que quanto mais trabalham, mais retorno financeiro tem, tá? E talvez você já tenha ouvido. Você só vai ser alguém na vida se trabalhar muito. Alguém já ouviu isso? Conta aqui para mim, se sim ou não. Já ouviu isso? Você só vai ser alguém na vida se trabalhar muito. E aí a gente vive uma vida, né, achando que a gente tem que morrer de trabalhar para poder ter liberdade financeira, né? Mas o que acontece com isso? A gente acaba tendo um desgaste físico e mental. E quem está na odontologia há mais tempo sabe o tamanho do desgaste físico que nós temos, justamente pela posição que a gente fica no mocho, atendendo pacientes. E com o tempo, se você não recalcular a rota, por exemplo, vai enfraquecer aquela disposição para trabalhar, sabe? Consequentemente, os nossos pacientes, eles vão sofrer com isso, mas quem vai sofrer mais é exatamente nós. Nós que estamos ali no dia a dia, no mocho, tá? Deixa eu só pedir um minutinho aqui para vocês. A transmissão no Zoom parou? Não. Eu cliquei e ela começou e parou. Eu não consigo voltar porque ele estava programado. Eu não consigo programar assim. Lá! Vamos seguir, gente. Vamos seguir. E aí, muitas vezes isso torna a sua odontologia insustentável. Tá? Então, aquela coisa de ter que trabalhar muito para ter um retorno financeiro, lá na frente, com o passar do tempo, isso se torna insustentável. Não é possível a gente aumentar a rentabilidade, a gente tem um limite, né? Um limite de horas de pacientes para atender no dia. Então, é onde o dentista, muitas vezes, coloca o pé entre as mãos, os pés entre as mãos, né? Automaticamente isso acontece. Então, olha só. A Carolina de antes era aquela Carolina realmente que atendia convênio, trabalhava das 8 às 8, não tinha secretária, até que quando surgiu o meu filho, né? O que acontecia? Ou eu desacelerava e vivia aquela vida também com o meu filho, ou eu ia perder tudo aquilo. Já a Carolina de agora é aquela que trabalha 2 vezes por semana apenas. E eu quero que você também tenha essa possibilidade, tá? Também consiga estar presente com a tua família, fazer o que você gosta, né? E automaticamente você eleve para outro nível aí a sua odontologia que você oferece para o seu paciente. Então, qual que é o ponto cego? Eu também vivia nesse ponto cego, e por isso que eu trouxe isso para vocês. Era algo que eu não aplicava, que realmente eu queria ter mais pacientes sem saber me valorizar com os que já chegavam no meu consultório. Eu tenho certeza que você já tem pacientes que frequentam o teu consultório. Já são seus pacientes, já chegam até o teu consultório, o teu atendimento. Mas hoje eu quero trazer um assunto que vai mudar o cenário no seu consultório também. Por isso que foi o que tornou, né, realmente possível o paciente enxergar os meus diferenciais no exame clínico. Se você não tem nada que torne o teu atendimento diferenciado durante o teu atendimento, infelizmente, isso vai ficar para o paciente como sendo mais o mesmo tipo de atendimento, não tem nada diferente. Por que eu tenho que pagar mais para você? O que você faz que justifique na cabeça do paciente ele ter que pagar mais? Percebe? Então, eu quero trazer isso porque era um ponto cego meu, e que quando eu comecei a fazer durante o meu exame clínico algo que não era só procurar problemas, não é algo que o paciente vê como mais do mesmo. O que eu quero dizer com isso? Olha só, o dentista comum, o dentista mediano, é aquele que só procura problemas. Não é aquele que
encanta o paciente, mas sim acaba mostrando para o paciente algo além do que ele está acostumado, né? Então, só procurar problemas não vai encantar o paciente mesmo. Mas você tem que mostrar, dentro do que o paciente te apresenta, sobre ele, a consulta, o que realmente você está enxergando que diz sobre ele, os sinais. E aqui eu quero trazer um sinal muito importante que você vai começar a falar para o teu paciente, e isso já vai justificar para ele o quanto é diferente a avaliação que você está fazendo sobre ele, tá? Por exemplo, quando a gente pensa em biofilme lingual, você está perdendo oportunidades por não avaliar a língua e orientar corretamente o seu paciente. E hoje eu vou te mostrar isso. Vou te mostrar por que avaliar a língua mudou totalmente a diferença do paciente me enxergar no consultório, tá? O que acontecia? Eu não fazia essa avaliação de rotina no consultório. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a trazer consciência para os meus pacientes. Consciência sobre o que eu estava falando, o que dizia a respeito dele, da saúde dele, reflexo dos hábitos dele, mas que ficava muito mais fácil do paciente conversar comigo sobre isso. O paciente, ele olhava e ele, de fato, ele falava, essa dentista está falando algo sobre mim, né? E quando eu falo algo sobre o meu paciente, de fato, ele entende que eu estou tomando cuidado com ele. Perfeito, Renato. Resultados. Consegue entregar a solução da dor do paciente? É aí que eu estou dizendo. Ó, a dor do paciente, ela pode ser variada, tá? Pode ser estética, pode ser a necessidade de fazer ROF, pode ser a necessidade de fazer um alinhamento ortodôntico, pode ser várias as necessidades, né? O paciente, ele tem uma dor, ele quer uma solução para isso. Só que solução, muitas vezes ele enxerga o dentista como tudo igual. Todo mundo tem solução. Aliás, é a obrigação do dentista ter solução para o paciente, né? Por exemplo, vamos supor aqui na ROF, o paciente quer fazer uma harmonização orofacial, essa é a dor do paciente, né? Como o Renato trouxe aqui. Qual que é a entrega da solução para a dor? Se o paciente procurou em vários lugares quem faz a harmonização orofacial, teve indicação de vários amigos, por que o meu atendimento de ROF justifica o paciente querer me pagar? Talvez até pagar mais caro do que para o outro dentista. E aqui que eu quero trazer. Quando você faz a avaliação da língua, e isso é um diferencial, automaticamente você vai falar de disbiose. Você vai falar de desidratação. Um paciente vai fazer ROF, está desidratado, ou seja, o que eu olhei na língua desse paciente? Muitas vezes, uma língua branca, uma língua cheia de saburra, uma língua com biofilme lingual. E isso pode justificar o meu paciente estar desidratado. Então, se o paciente me traz esse tipo de dor, essa é a queixa principal do meu paciente, tá? Eu vou vincular a minha avaliação, e o ponto cego que eu estou trazendo para vocês é o fato de vocês não avaliarem a língua, e aqui vai trazer a comunicação de acordo com o que o paciente deseja. Outro paciente, ele tem a queixa, por exemplo, de uma prótese que não está estável. Ele não quer fazer implantes, ele quer trocar a prótese total por outra, mas ele quer estabilidade. Pela avaliação de língua, você, por exemplo, vai olhar uma língua desidratada, uma falta de umidade que não dá adesão para essa mucosa. Lógico que tem todos os outros fatores, mas você trazer isso para o teu paciente e que você tenha a solução disso em conjunto com o que ele busca é que te diferencia. O que você está fazendo a mais para o teu paciente? Qual que é o teu plus? Qual que é o teu over delivery? Paciente que vai fazer uma terapia periodontal, uma limpeza, um tratamento periodontal com você. O que você faz de diferente? A tua limpeza, tua avaliação para oferecer uma profilaxia, ela é igual de todo mundo? O que você acha de fazer uma avaliação da língua? A dor do paciente, muitas vezes, é que ele faz a limpeza e daqui 3 meses está tudo ali de novo. E o dentista faz o quê? Fala para o paciente que ele não passa fio, que ele não escova o dente. Esse é o problema do paciente. Mas qual é a sua solução para a dor do paciente?
E aqui que eu quero trazer vocês para essa situação. E isso é muito comum, né? Quando a gente pensa em periodontia, o periodontista, o dentista que faz essa terapia periodontal, a profilaxia, foca mecanicamente na remoção de cálculo, de placa, enfim. E não olha a língua. E a língua, eu falo exatamente assim, a primeira coisa que eu falo para o meu paciente, que esse é o ponto cego, que você está perdendo oportunidades, eu falo para o meu paciente que a língua é o tapete da boca. Se a língua é o tapete da boca, como pode um dentista fazer uma profilaxia e não olhar a língua do paciente e não mostrar para o paciente que se a gente não tratar aquela língua, automaticamente toda aquela microbiota patogênica que você está ajudando a descontaminar, ajudando, mas não fazendo a sua parte por completo. Porque aí você fica lá martelando para o paciente escovar dente, para o paciente passar o fio dental, mas a língua dele está toda suja. O que é essa língua suja, esse biofilme que fica na língua do paciente? É bactéria, é resto de alimento, são células descamadas. E isso vai aumentando ainda mais o desequilíbrio de flora oral. Por isso que aumenta o nível de bactéria patogênica, e mesmo você fazendo um tratamento periodontal, se o paciente tem essa língua saburrosa, ele vai provavelmente em pouco tempo ter uma recidiva do problema. Você não tratou o todo, você tratou o local, a parte de bolsas periodontais, você fez a sua limpeza, a sua parte que todo mundo faz, gente. É o mínimo do dentista, né? Fazer a profilaxia, uma limpeza bem feita. Mas o plus, o que faz o dentista ser a mais, ser diferenciado e poder trabalhar menos, cobrando mais, ganhando mais, é justamente quando a gente entrega algo diferente. E essa entrega, ela tem que ser reconhecida pelo paciente desde o primeiro contato. Então, se na primeira consulta a gente faz uma foto da língua do paciente, eu mostro para o paciente como é que está essa língua, tá? A gente mostra para o paciente que é uma língua que está suja, que precisa ser tratada. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Eu quero dizer com isso é justamente que se você não faz esse tratamento da desbiose, dessa língua que está toda suja, o teu paciente vai continuar com problema. E aí o teu resultado não vai ser tão bom assim. Segundo motivo, olha só, avaliação da língua no exame clínico, o que a gente olha no exame clínico? A gente olha a coloração. Então, uma língua que não está toda uniforme, num tom mais rosado, pode ser uma língua que está com problema. Lógico, a gente vai olhar a hidratação da língua. E eu falei todas as especialidades, se a gente começar a observar a língua e pensar em desidratação, quanto que isso interfere no índice de cárie dos pacientes que estão com ortodontia, nos pacientes, nas crianças, na questão da harmonização, se o paciente está desidratado. Desidratação bucal é a mesma coisa que paciente desprotegido, não tem saliva, não tem as imunoglobulinas, não tem ação antimicrobiana, não tem autolimpeza, não tem todas as funções de capacidade de tampão, tudo aquilo que a gente sabe que a saliva proporciona. Se seu paciente tem uma língua que está desidratada, e você vai fazer isso na consulta inicial, essa avaliação, você já vai entender para se comunicar com o teu paciente. É um passo simples de avaliação. A gente faz uma foto e mostra para o paciente. O grau de acúmulo de biofilme, ou seja, existem espessuras desse biofilme lingual. Então, quando a gente tem um grau, uma espessura maior de biofilme recobrindo mais terços da língua, isso também implica em uma maior desbiose no paciente mais descompensado, tá? Textura, como que é a textura da língua? A língua, ela não é lisa, a língua ela é felpuda. A língua, ela tem a sua aderência, a sua retenção de bactérias. Justamente por isso que a gente precisa entender por que acumula mais em alguns pacientes do que em outros. Por que tem paciente que tem a língua branca e outro não? Mesmo não escovando, não tendo uma higiene de língua correta, mas a gente tem diferença de língua, diferença de biofilme lingual acumulado. Você vai olhar a marca de dentes nas laterais da língua do paciente. Sabia que quando o paciente tem as marcas de dentes, a gente pode pensar no apertamento, no bruxismo, mas a gente pensa que isso gera também uma descamação?
E olha só, quando você começa a entender esse além do que todo mundo fala, você traz para o seu paciente essa descamação, pelo teu hábito parafuncional, automaticamente aumenta a quantidade de comida para as bactérias da tua boca, e bactérias ruins. Ou seja, você dá mais comida para a tua bactéria, você prolifera a doença periodontal, você aumenta ali a recorrência desse paciente ter problemas periodontais, porque você não está tratando a causa. Ah, Carol, a causa desse apertamento eu identifiquei pela língua edentada, talvez o paciente nem sabia disso, né? Lesões, obviamente a gente vai olhar a anatomia dessa língua no sentido se é uma língua geográfica, uma língua fissurada, e aí a gente vai olhar para esse biofilme com outros olhos, como um forte monitor ali sobre desbiose, né? E eu converso dessa forma com o meu paciente. Você já ouviu falar de desbiose intestinal? E o paciente, muitas vezes, já ouviu falar de desbiose intestinal, sim. Né? E aí? Como que a gente vai falar da desbiose oral? É a mesma coisa, tá tendo um desequilíbrio bucal. E isso interfere em toda a tua digestão, interfere na tua saúde, interfere em como tá a tua boca em relação se ela tá doente. Desbiose é doença, gente. Desbiose oral é doença. E quando a gente tem uma língua com muito biofilme lingual, muito esbranquiçada, a gente pode mostrar para o paciente que ele está doente, que ele está desidratado. Então, quais são os benefícios do paciente ter uma língua saudável, por exemplo? Eu observei a língua, eu mostrei para o paciente se aquilo está identificando uma desbiose local, e quando eu tenho uma língua saudável, eu tenho uma redução drástica na quantidade de bactérias patogênicas na cavidade oral. Vocês sabiam disso? Ao ponto de que o dentista que não olha para isso e não faz essa orientação e o tratamento adequado para não ter formação recorrente desse biofilme, e raspar a língua não é tratar a língua, tá? É orientação adequada para que o paciente não tenha a formação recorrente desse biofilme todo dia. Não é normal formar biofilme todo dia. E aí não é normal você ficar mandando o paciente raspar a língua assim, simplesmente, vamos raspar a língua. Você tem que entender por que aquilo está acontecendo. Quando a gente tem uma língua saudável, a gente tem uma redução dos compostos sulfurados voláteis, que é o mau hálito. E vocês sabiam que esses compostos sulfurados voláteis, eles são liberados por bactérias, que são geralmente as mesmas bactérias da doença periodontal, e que elas contribuem, inclusive, esses compostos liberados pelas bactérias, mediante a quebra de proteína, e aí a gente tem como resultado esses compostos. E isso vai contribuir também para a piora, a progressão da doença periodontal. Então, as coisas vão acontecendo concomitantemente, tanto o acúmulo de biofilme, a halitose, a doença periodontal, vai somatizando o problema. Então, o paciente que tem ali um problema inicial, ele vai tendo isso ainda pior se a gente não trata o paciente por completo. Se eu só faço a limpeza ou se eu só mando o paciente raspar, não é um tratamento completo. Raspar a língua, né? E aí, qual é o outro benefício, por exemplo, de uma língua saudável? Redução dessas condições para a doença periodontal. E aí você vai trazer isso para o teu paciente na tua conversa. Porque a doença periodontal, ela vai ser um fator predisponente também para algumas patologias vasculares, como infarto, o AVC, um parto prematuro, a pneumonia. Então, se eu pego uma mulher que está pretendendo engravidar, eu trago isso para ela. O quanto que essa desbiose oral pode levar a um parto prematuro ou até um aborto. Então, se a gente não conhece e a gente não comunica, é por isso que o paciente não valoriza. Paladar, muita gente, né, com paladar alterado, boca amarga, né? Eles vêm com queixas que às vezes o dentista não tem uma resposta. Ah, mas e o dentista que tem a resposta? Ele não vai fazer mais aquela consultinha. Ele vai fazer a consulta. Entende? Ó, tô adorando aqui o doutor Renato fazendo os comentários. Renato é dentista? Coloca aqui para mim. Obrigada, viu, por compartilhar. Vou ler aqui. E o último benefício que eu queria ler para vocês, sobre o benefício da língua saudável,
é de reduzir a queixa de boca amarga também. Então, além da melhora do paladar, a redução da boca amarga também. Posso comentar sim, Renato? Deixa eu só tomar uma aguinha. E mandem as dúvidas, viu? Não fiquem com dúvidas. Não levem dúvidas para casa. Gente, o que eu estou trazendo hoje aqui para vocês é ouro, mas não é nem 1% do que tem dentro do nosso evento. O evento que vai começar no dia 6 de fevereiro, são aulas lá online gratuitas para dentistas, tá? E lá dentro você vai poder se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, tá? Mas acontece que lá atrás eu não olhava a língua dos meus pacientes. E era um conhecimento que eu tinha que eu só aplicava com pacientes que me procuravam com a queixa de mau hálito. E aí, conforme eu fui estudando mais e aplicando com todos os meus pacientes a avaliação do dorso de língua, olhando para esse biofilme lingual como um sinal de disbiose, que quando o paciente tem uma halitose, ele já pode estar com um sintoma de uma causa que está avançada, de um problema que está acontecendo há muito tempo. Mas quando eu já trago o paciente para essa consciência de que aquela língua saborosa é um sinal de disbiose, que aquilo eu tenho que buscar por que aquilo está acontecendo, automaticamente o paciente já vai prestar atenção em mim. Ele vai falar, nossa, ninguém nunca tinha falado. Todo paciente que eu pego o espelho, do espelho na mão do paciente, mostro a língua dele. Eu já peguei uma senhora que ela ficou com nojo, ela tinha 70 e poucos anos, ela falou, nossa, que nojo a minha língua, eu nunca tinha olhado para ela. E aí eu falei, caramba, 70 e poucos anos nunca olhou para a língua. As pessoas não olham para a língua, porque nunca falou que ela tem que olhar. Mas vocês já repararam que os médicos, quando eles vão olhar a nossa boca, eles olham as amígdalas, mandam a gente fazer um A bem grandão, mas eles olham também essa língua, porque a língua mostra um sinal de desidratação de doente. Pode ver quando você está resfriado, quando você está com febre. Olha para a tua língua como ela fica mais branca. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Língua branca, essa burra mesmo que está ali, em alguns momentos, apenas é um ressecamento, apenas é uma hiperqueratinização das papilas. O que eu quero dizer com isso? Fica aqui comigo para você não fazer besteira no consultório. Tem alguns pacientes, por exemplo, que já raspam a língua. Eles viram na internet, eles raspam a língua. Ou você mandou um paciente raspar a língua, tá? E olha o tamanho do erro, olha a sequela. Raspando a língua errado, de forma errada, com o instrumento errado, com a frequência errada. O que acontece muitas vezes? A língua ela é formada ali por papilas sensíveis, delicadas. Imagina micropelinhos ali, né? E aí aquele raspador traumatiza ao ponto de criar uma proteção, que é essa hiperqueratinização. E acontece que o paciente vai ficando com a língua cada vez mais branca. Mas eu raspo e fica mais branca, mais branca, mais branca. Aí que está o grande erro. O dentista que manda o paciente raspar a língua, porque achou que tinha que raspar, ou o paciente já vem com o hábito de raspar a língua e você não faz a orientação correta para aquela língua voltar ao normal. É possível voltar ao normal? É sim, porque essas células se renovam. Existe, né, uma renovação celular também dessa região do dorso da língua. Demora mais, tá? Assim como as células da pele se renovam. Só que a orientação errada ou a falta de informação por parte do dentista faz com que vários pacientes sentem na sua cadeira e você não traga isso para ele. Você não sabe como orientar. Eu já vou responder a tua pergunta, tá, Renato? Eu só preciso verificar aqui se a Vanessa, você está por aqui comigo? Nossa, agora que eu vi, gente. Vocês estavam aqui com a... Eu preciso só ver se tem uma DED aqui comigo, porque nós vamos... Ah, tá, Vanessa, desculpa, meu amor, vou te chamar. Eu vou bater um papinho com uma DED aqui, justamente porque nós vamos conversar como foi isso para ela, como foi ela trazer algo novo. Ela vai contar um pouquinho da jornada dela sobre esse assunto, justamente porque tem muito dentista que não aplica
nem a avaliação de língua, nem a celometria, coisas que eu falo aqui todos os dias. E essa foi o grande salto que eu tive. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente começa a fazer o que ninguém faz, o que acontece? A gente se diferencia exatamente nisso. Percebe? É exatamente aí que a gente começa a chamar a atenção dos nossos pacientes. Boa noite, pode arrumar tua câmera sossegada. Tudo bem, Ivan? Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem. Ai, que bom que você conseguiu entrar aqui um pouquinho comigo. Muito obrigada, tá, por estar aqui. Estou muito feliz de poder conversar, te conhecer um pouquinho mais. E, primeiramente, além de te agradecer, eu queria que você contasse um pouquinho lá atrás, porque eu lembro dos teus o teu primeiro vídeo lá no nosso grupo do Acelera DED, foi assim, Carol, eu estou muito feliz. E aí eu falei, uau, ela mal começou, né? Tinha alguns dias ali que você tinha começado. Então eu queria que você me contasse como é que foi isso lá atrás para você. Primeiro, quando você resolveu, falou, eu preciso do método HP. Como é que foi isso? Por que você resolveu ter acesso a tudo isso? Então, boa noite, né? Boa noite. Eu todo mundo. Que bom que eu estou aqui falando com você de novo, né? Para a gente ter esse feedback aí de como que foi esse ano aí que se passou, né? Já tem praticamente um ano que eu fiz o curso. Então, na verdade, eu te assistia no Instagram, via lá, já tinha um tempo, e achava sempre muito interessante o assunto. E é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Então, era um assunto novo para mim, que eu sempre achei interessante. E aí, no início do ano passado, eu falei, agora eu vou fazer esse curso, vamos ver qual que é, né? E foi, assim, teve uma mudança muito grande na minha clínica. Depois que eu comecei a fazer os testes, né, de saliva, a celometria, os pacientes, eu posso afirmar que, assim, acho que 99%, se não fosse 100%, nunca o tinham feito, não sabiam da importância de fazer o teste, né? Além da gente fazer o teste, a gente tem que explicar a importância, por que a gente está fazendo aquilo, porque só fazer não adianta, né? Senão eles não vão entender e não vão dar valor. Então, a gente tem que explicar qual que é a importância e todos ficam muito surpresos, né? Quando recebem o relatório, depois, né? Eu envio pelo WhatsApp. Eles ficam muito surpresos. Primeiro, assim, o que você falava para os seus pacientes? Me conta exatamente qual foi a estratégia que você usou. Você implementou com todos os pacientes a realização do exame de saliva? Então, eu comecei assim, eu resolvi aumentar um pouco o valor da minha limpeza, da profilaxia. Eu não... Quem ia fazer a profilaxia, ela não falava que tinha um exame. Eles sabiam um dia antes, quando a gente mandava as recomendações, né? Os cuidados que ter antes da consulta. Então, na hora que eles chegavam na consulta, eles já chegam perguntando que era aquilo, por que tinha mandado aquelas recomendações, porque ninguém vai fazer uma limpeza e recebe recomendação antes, né? Uau, então já gerava uma curiosidade, o fato de você mandar as orientações pré-consulta para fazer os exames, né? A gente tem algumas recomendações, então você começou a mandar antes da consulta da limpeza, e os pacientes já chegavam curiosos, mas por que agora tem um preparo para essa consulta? Entendi. E aí eu comecei a fazer tanto nos pacientes novos, quanto nos pacientes antigos, que já iam com frequência. Tá. E aí, quando eles chegavam, eu explicava, né, que eu fazia uma anamnese diferente e fazia o exame, faço o exame e depois que eu faço a profilaxia. E todos aceitaram, reclamou que tinha aumentado o preço, né? Foi muito bom. Eles ficam bem satisfeitos. E aí você conseguiu aumentar o valor da profilaxia, né? Incluindo o exame de saliva, que para a gente, assim, realmente tem muito valor em relação ao diagnóstico. E o que você falava para o paciente quando ele perguntava por que você está fazendo esse exame?
Eu explicava, né, a importância da gente avaliar a quantidade, a qualidade da saliva. Aí olho a língua, fotografo, mostro para ele como que a língua está. Eu comprei adaptadores, eu tenho lá na clínica, eu dou para o paciente, né? Eu pego ensino para ele, dou para ele levar para casa o raspador e explico tudo que pode acontecer quando tem alteração salivar. E aí eles ficam mais conscientes. Uau! E quando você encontra alguma alteração salivar, você oferece um tratamento para isso? Como é que você coloca isso depois? Então, é muito mais comum do que a gente imagina a hipossalivação, né? Principalmente em pacientes mais idosos. Então, é muito comum, e eles não têm noção disso. Eles, às vezes, eles falam que sente a boca seca, mas não sabem que é porque a saliva diminui o fluxo, né? Então, de acordo com o diagnóstico, eu vou orientando o tratamento. Mas aí, o que eu faço? Quando eu vejo que tem algum problema, aí eu explico que o tratamento é cobrado à parte, né? Ali, o que está incluído ali é o valor da profilaxia e eu dou como um bônus aquele exame salivar. Né? E porque assim, no início dá uma insegurança de você oferecer só o exame para as pessoas que não conhecem, né? Então, eles vão trabalhar por uma coisa que eles nem sabem o que é. Sim. Então, eu fiz essa estratégia de fazer como um bônus para que os pacientes conheçam o tratamento, né? E aí os que precisam de tratamento, eles pagam à parte o valor do tratamento. Uau! E aí você colocou para os pacientes que estavam de rotina voltando, fazer a limpeza, você dava o bônus. Para os pacientes novos, você colocou isso dentro do seu protocolo de saúde bucal também, junto com a profilaxia, tá? E a consulta você acaba não fazendo na consulta inicial, então? Hoje, todos os pacientes que agendam para fazer uma profilaxia, eu faço a célula antes, tá? Dos pacientes. Quando o paciente chega para fazer só uma avaliação, ele não foi marcado para a profilaxia, aí eu faço a consulta inicial, preencho aquela anamnese, né, toda detalhada, e aí quando ele vai na próxima consulta para fazer a profilaxia, que eu faço a celometria. Entendi. Você criou essa rotina aí, e que também é válida, né? E eu achei muito legal você trazer isso, porque quando a gente dá opção para o paciente, você quer ou não fazer, é a mesma coisa. Ele vai querer fazer aquele dente que está com mais problema, que ele sabe que ele vai ter que pagar o implante, vai ter que investir em alguma coisa. Mas quando você simplesmente usa isso como protocolo, olha, todo mundo aqui vai fazer exame de saliva, né? Não é uma opção para o paciente, e é isso que eu preconizo, e é isso que eu fiz. Quase zero, assim, é muito barato. Então, é uma forma de você conseguir ganhar mais com os tratamentos. Sim. E como é que você percebeu que foi possível esse ganhar mais com os tratamentos? Por quê que a salometria te trouxe isso? Porque quando eu faço um diagnóstico, tem algum problema ali, que eu ofereço o tratamento para o paciente, né? Aí eu ganho com o tratamento. Perfeito. Então, é uma coisa que, se eu não fizesse, eu não ia descobrir e não ia tratar. E aí você coloca no plano de tratamento como para ele? Aí depende do grau que deu. Do grau, o que ele tem. Olha, eu até vou te colocar aqui. Eu mostro para o paciente, eu deixo bem evidente para ele, principalmente naqueles casos onde as alterações foram mais graves, mais fora do que é um padrão de ideal, eu mostro para o paciente o quanto aquilo tá ruim em relação ao parâmetro de normalidade que a gente tem, e o quanto isso está prejudicando o que ele tem de queixa, porque o paciente muitas vezes traz uma queixa principal para a gente, então tente sempre relacionar também com aquela queixa, porque geralmente a gente consegue fazer isso,
seja com formação de cálculo recorrente, seja com muitas infiltrações, seja um paciente com mau hálito, seja um paciente que tem uma hipersensibilidade. Então, a gente faz como? A gente mostra que a alteração salivar está influenciando nessa queixa que ele traz para a gente. Está interferindo. A falta de saliva, a gente sabe das funções salivares. Então, a falta dela, e aí você pode olhar, por exemplo, para o volume da saliva. O volume é primordial, talvez eu diria que é mais importante a gente olhar para a quantidade do que para o pH, por exemplo. Entende? Porque se eu tenho quantidade de saliva, volume adequado, eu subentendo que as funções salivares estão ali acontecendo e que eu vou ter a minha capacidade de tampão funcionando bem para que meu paciente tenha essa neutralidade e ele tenha menor índice, né, de cárie, ou de infiltração, ou de hipersensibilidade, de erosão, porque a minha saliva ela está ali protegendo em quantidade. Né? Lógico, todas as outras características a gente associa, mas mostra isso para o paciente, tá? É muito importante. E aí você vai oferecer, você pode colocar no plano de tratamento, terapia salivar, harmonização salivar. Se você pega um caso que você vai fazer um tratamento, aí você pode incluir nesse tratamento aquela consulta Power, sabe? Que está completa. Você faz todas as cialometrias, aí você vai investigar, explica para o paciente, ó, preciso fazer uma investigação mais profunda, você vai fazer todo o protocolo de cialometria e aí a anamnese, se você não fez a anamnese mais completa, você faz aquela parte que tem adicional, tem perguntas a mais para te trazer diagnóstico também melhor, e ver se essas glândulas estão respondendo aos estímulos. Porque aí isso direciona o seu tratamento. E olhar para essa anamnese, poxa, por que está assim? Quais são as causas? O que o paciente faz que está levando ele a ter esse baixo fluxo de saliva ou a ter uma descamação aumentada, se você encontra um biofilme lingual, né? O que está gerando um aumento dessa flora contaminada, dessa flora patogênica, né? Um paciente que tem uma doença periodontal, uma inflamação, que você olha e você fala, mas não tem cálculo aqui, por que está inflamado? Então, vai buscar o porquê que está com essa desbiose, né? Mais microbiota patogênica ali, tem alimento para ela, tá ali, tem um ambiente que sustenta isso. E a falta de saliva é esse ambiente, por exemplo. Entende? Mas é interessante que eu faço o exame, né? E eu não dou a resposta na hora. Aí eu faço o laudo e mando pelo WhatsApp. Na hora que eles recebem, aí eu explico que eu vou mandar o laudo, que vai estar tudo explicadinho, e que na próxima consulta a gente conversa sobre os resultados. Mas quando eles recebem o laudo e tem alguma alteração de hipossalivação, né, que vai tudo muito claro lá para eles entenderem, eles já respondem na hora, preocupados, querendo saber o que vai fazer, o que precisa. Jura? Quando eles recebem o laudo no celular, eles já perguntam o que vai fazer. Já ficam bem preocupados. E aí, no retorno, você consegue passar para eles essa oportunidade do tratamento. Aí eu já explico, né, na primeira consulta, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, se a gente identificar que tem tratamento, e que a gente pode conversar sobre o tratamento depois, para eles já ficarem conscientes, né? Precisam tratar e que existe um tratamento para isso. Uau! E aí, quando você mudou o valor da sua profilaxia, incluindo a cialometria, você falou assim, vou aumentar o valor, e você fez isso com segurança ou você ficou com medo de aumentar o valor? Não, até que assim, para aumentar o valor da profilaxia, eu não tive medo. Eu tinha medo de cobrar a cialometria sozinha, mas de aumentar, não. Agora, eu só cobro a cialometria sozinha quando o paciente me procura porque fala que já está com mau hálito, que ele já está consciente que tem mau hálito que ele quer tratar. Aí já é diferente, né? Aí eu faço, o valor da consulta é diferente, e aí eu faço a consulta Power com a anamnese completa, e aí faço todos os exames de saliva, aí já é bem diferente a situação. Entendi, perfeito. Mas é isso que eu gosto de trazer para vocês, porque se você oferecer, o paciente vai falar assim, mas
eu não sei se eu preciso fazer, mas quando você faz e mostra o resultado para ele, é quando você mostra que é sobre ele que você está falando. Não é uma consulta comum, não é uma consulta que você faz igual para todo mundo. Mas agora você tem dados palpáveis que o paciente tangibiliza, ele vê o que você fala. E de fato, doutora, isso que você está falando faz sentido? Eu realmente estou fazendo assim no meu dia a dia. E por isso, então aí as coisas começam. Então, se você pega, por exemplo, Vanessa, um paciente novo, e um paciente novo, ele não tem obrigação de confiar em você, porque ele nunca passou por um tratamento, ele não sabe se ele tem que confiar em você. E percebe como esse tipo de conduta, de fala, numa primeira consulta, e aí eu quero te trazer a possibilidade, de repente, de fazer a celometria também na consulta inicial, que é um paciente que vai tomar a decisão ali se vai iniciar ou não o tratamento com você, de repente você já despertar nele essa questão de você ser autoridade, de você fazer algo que ninguém faz, de você trazer a consciência para um problema futuro, que talvez ainda não está desenvolvido, mas que com aqueles parâmetros que você coletou, ele pode ter problemas que ele nem imagina. E aí você vai antecipar isso como tratamento. E aí esse paciente também já vai embora da primeira consulta querendo voltar para tratar com você. Então, assim, só para você cobra consulta hoje, não? Não. Tá, porque é uma possibilidade, tá? Mesmo que seja um valor ainda não muito alto, mas tem alunas minhas que começaram, né? Para poder até colocar em prática já na avaliação inicial, R$50, R$150, R$200. E quem cobrava consulta aumentou o valor da consulta. Então, assim, é uma coisa a se pensar, tá? De repente, ir fazendo com os pacientes novos, já na avaliação inicial. Caso, principalmente assim, é um paciente que às vezes chega, é um paciente frio, né? Como é que você esquenta? Como é que você cria uma relação de confiança com o teu paciente? Então, a celometria e a tua conversa, que vai ser totalmente diferente, quando você tem um exame ali que você fez, embasando aquela comunicação, automaticamente esse paciente, ele te olha diferente. Caramba, ninguém nunca me falou isso. Então, você percebe que aquele paciente que estava frio, ele já sai mais morninho da tua consulta, ele já sai mais aquecido, justamente porque você fez algo, falou algo que ninguém nunca falou. Então, ele vai pensar 2 vezes, mesmo que o teu tratamento for mais caro do que de outro dentista, ele vai falar, nossa, mas o outro dentista nunca me falou sobre isso. Então, eu vou voltar na doutora Vanessa, porque ela me trouxe consciência para uma situação que eu nem sabia que podia acontecer comigo, ou que eu nem sabia que estava acontecendo comigo. Porque às vezes está acontecendo. Seja desbiose por conta da língua saborrosa, seja a falta de saliva, que você vai identificar na celometria, seja por alguma questão da tua anamnese, que você já está fazendo uma anamnese totalmente diferente. Mas tudo isso vai plantando no paciente uma relação que você tem com ele que não é possível, muitas vezes, em outros consultórios. E eu falo isso com muita convicção. Porque muitos alunos deram um salto, falou, Carol, com a anamnese eu já mudei totalmente. Percebe? Os pacientes estão acostumados a ir fazer uma avaliação e fazer a anamnese. Não estão acostumados. E aí, o que você percebeu com você fazendo a anamnese e essa bem completa com eles aí? Eles falam, nossa, nunca ninguém me perguntou tanta coisa. Aí eu explico, né, tudo, por que eu pergunto, né, faço todas aquelas perguntas, eu explico. Eu gosto muito de explicar tudo, eu gosto que o paciente entenda muito bem por que eu estou fazendo aquilo, né, a importância daquilo. E o laudo ele é muito interessante porque o paciente fica assim, nossa, mas como que só aquele exame você me passou tanta informação, né? Porque ele é grande, né? Explica muita coisa, né? Eles adoram o laudo. Eles adoram. E aí me conta só a parte da profilaxia. Quanto que você cobrava antes, lá atrás, antes do método, e quanto que você está cobrando hoje? Então, eu fiz essa mudança no início, foi mais ou menos em março? Abril do ano passado, Abril, né? Então, no início do ano passado, eu cobrava a profilaxia 180. Aí, depois que eu comecei o curso, né, que eu mudei, eu passei o valor da profilaxia inicialmente para 240 e depois, assim,
2 meses depois eu comecei para 350. E ninguém reclamou. Como foi isso para você? De 180 para 300? Ninguém reclamou. Não. Mas como é que você se sentiu? Você passar algo que você fazia por R$180, por R$350, investindo... Eu cobrando barato. Ninguém reclamou. Reclamando, eu acho que eu estava errado, porque eu estava cobrando muito barato. Então, me fala uma coisa. Você achou que você estava cobrando barato. Ok, essa foi uma conclusão que você só tirou depois, né? Mas você concorda que a salometria, então, pelo que eu estou percebendo, ela funcionou para você como uma ferramenta para te dar segurança? Foi. Eu tive mais segurança, com certeza, de cobrar sem medo do paciente achar ruim. Depois que eu vi que estava dando certo, que eles estavam satisfeitos, né, com aquilo, com aquela implementação, né? Eu falei, não, se está dando certo, eu acho que vale mais. E deu tudo certo. Aconteceu isso comigo também. Eu saí fazendo com todo mundo. E aí eu não só aumentei o valor da minha profilaxia, viu? Eu aumentei tudo. Ah, sim, com certeza, né? Isso aí é só o começo, né? Aí todos os procedimentos vão aumentando, porque os pacientes que passam por isso, eles fazem, quando eles precisam do tratamento, eles fazem. E aí eles não estão mais preocupados tanto com o preço, né? E por que que isso acontece, você acha? Deles realmente fecharem? Confiança. Eles acreditarem na gente. Uau! Poderoso isso que você trouxe. Tem bastante gente ouvindo aqui a gente, mas por que que eu acho que é poderoso? Porque tem muito dentista inseguro e fala assim, se eu cobrar mais, o paciente não fecha o tratamento. Você concorda? Tá, né? A nossa classe é bem difícil, né? Muita gente acha que tem que diminuir o preço para ganhar concorrência. Eu vou num caminho meio contrário a esse. Eu quero me valorizar, porque os cursos têm um valor tão alto, a gente faz tanto investimento, tanto tempo estudando, e eu acho que isso tem que ser, a gente tem que ganhar por isso, né? A dedicação da gente, e a minha busca sempre é trabalhar menos e ganhar mais. Então, para isso, a gente tem que se valorizar. E você conseguiu? Deu uma mudada e assim, eu busco isso todos os dias, né? Eu tenho 3 filhas pequenas que precisam de mim. E eu fico o tempo todo buscando isso. Já diminuí minha carga horária, mas a intenção é diminuir mais ainda. Não vou deixar de trabalhar, mas eu quero não diminuir minha renda, mas trabalhar menos. Sim, eu acho que você já está nesse caminho, porque você já conseguiu se valorizar ainda mais com procedimentos que você já fazia, e você mesma disse, Carol, investir nada, quase praticamente zero custo, né, por paciente para fazer o exame, né? Então percebe que sem custo nenhum, sem nenhum equipamento, sem nada mirabolante ou nada invasivo que o paciente possa se recusar, possa achar ruim, né? Mas pelo contrário, te trouxe ali um poder muito maior, tanto em gerar confiança na tua relação, segurança para você aumentar os seus preços. E aí você conseguiu, você já se considere neste patamar de estar trabalhando menos e ganhando mais. Entende? Uhum. E aí, daqui para frente, eu acho que espero ter te ajudado um pouquinho hoje também, trazendo... Porque essa é a intenção, vocês... Eu posso, assim, tem uma informação nova, né? Nunca é tudo repetido, sempre tem uma informação nova. Com certeza. Queria te agradecer, te parabenizar por ter acreditado, e eu fico muito feliz, tá? De você realmente ter feito essa mudança, tido essa evolução, né, no teu consultório, e poder levar isso para os teus pacientes, esses diagnósticos,
como você disse, muita gente nem sabe que tem problema, né? E você já está aplicando e já está tendo retorno com isso. E é isso que eu quero. Fiz o curso do laser, né? Depois, poder usar como alternativa de tratamento, né? Sim. E é muito... Eu já usei algumas vezes em alguns pacientes. Teve paciente que ia fazer, né, quimioterapia, rádio, e a gente fez o acompanhamento, né? E deu super certo. Que bom, que bom. E isso era algo que você não teria como oferecer antes? Sim, porque eu nem sabia que tinha essa possibilidade, né? E assim, a gente tem que pensar que as portas vão se abrindo, né? Eu fiz o seu curso, aprendi tudo isso, implementei, achei que o laser era interessante para me ajudar nesse tratamento e, ao mesmo tempo, o laser serve para milhões de coisas, né? Então, foi uma outra porta que se abriu, né? E olha que coisa maravilhosa, tratamento de saliva, terapia com laser. Gente, é muito mais fácil ganhar dinheiro com isso do que você ali fazendo ortodontia. Eu sou ortodontista, né? Você ficar 2, 3 anos com o paciente, olhando para a cara dele, fazendo manutenção, ou fazer uma prótese, não sei o quê, é muito mais fácil. É isso que eu chamo de trabalhar menos, Vanessa. Sim, é muito menos desgastante, é muito melhor. E aí, como é que você vê o seu futuro, Vanessa, se você continuar nesse ritmo de trabalhar menos e ganhar mais? Como é que você vai se sentir lá na frente? Muito menos cansada, né? Porque é um trabalho muito mais leve. É isso. Eu vou economizar muitas pulgas de aparecer. Muito bom. É isso, minha querida. Queria te agradecer e continue trazendo esse tipo de feedback, continue fazendo bem, porque dentistas como você são raros, tá? E acredite no seu potencial, esse tipo de trabalho que a gente implementa é algo diferenciado e que torna o nosso trabalho único. Os pacientes não esquecem desse tipo de conteúdo que a gente traz para eles, né? Sobre... Não, tudo isso é novidade, é muita novidade ao ponto do paciente falar, eu tenho que voltar, eu tenho que indicar alguém. Você recebeu indicação de outros pacientes depois que começou a aplicar? Sim. E você acha que isso aconteceu por quê? Por causa da consulta, né? Diferente. Uau. Eles falam, eles chegam e falam por que foram. É? É. Muito bom. Obrigada, Van. Vai lá cuidar das suas meninas, tá? Um beijo, sucesso aí esse ano para você, viu? Obrigada mesmo pelo bate-papo, adorei. Faça um pouco, gente, vale a pena. Um beijo. Obrigada, viu? O pessoal vai ter oportunidade, sim. Só apertar o xizinho aí. A gente vai... O que acontece? Nessa semana e na próxima, pessoal, a gente está com, à noite, às 20 horas, a gente está com os nossos encontros diários, né? Nessas lives que eu chamo de lives de aquecimento, para vocês chegarem no evento preparados para se aprofundar nesse assunto, com uma oportunidade que está por vir. Por isso que o evento chama o Oceano Azul da Odontologia, porque vai ter uma oportunidade lá dentro para você. Então, se você quer trabalhar menos e ganhar mais, assim como a doutora Vanessa, com 3 filhas, está conseguindo ter qualidade de vida, e ela mesma falou, é chegar lá na frente menos cansada, é chegar menos desgastada e mais feliz, porque você está contribuindo para a saúde do paciente. E você não vai precisar deixar de fazer o que você já faz, mas você vai fazer isso em outro nível. Independente da área que você atue, você vai ter um plus. Eu sou ortodontista também, doutora Vanessa é ortodontista. A gente tem periodontista, a gente tem odontopediatra, a gente tem protesista, a gente tem estomatologista, a gente tem todas as especialidades do nosso grupo. Dentistas que fazem home care, dentistas de odontologia hospitalar, a gente tem todas as especialidades que fazem ROF. Por quê? Porque você só agrega valor. E agregar valor é exatamente ter um plus para o teu paciente desde o primeiro contato. Você pode fazer isso
na primeira consulta, e hoje eu estou trazendo a avaliação da língua como ponto cego, que impede dentistas de ganharem mais trabalhando menos, porque isso você já vai plantar com uma simples avaliação, você já planta isso na cabeça do seu paciente, tá? Bom, e aí tudo isso que a gente falou, tanto da questão do exame salivar como da avaliação da língua, você vai conseguir falar com o paciente sobre desbiose oral, que está muito em alta, isso acontece com frequência, e os dentistas não sabem o que fazer com esse assunto, tá? Só que esse quadro de proliferação excessiva de bactérias nocivas vai interferir diretamente no funcionamento do sistema de defesa na boca, e assim desencadeia uma série de doenças. Então, eu explico exatamente assim para o meu paciente, que o seu sistema de defesa, o seu sistema imunológico bucal, local, está deprimido, está com problemas. E se na boca está assim, consequentemente, no sistema geral também está. Por isso que eu avalio a língua do meu paciente e eu falo dessa forma com ele. Então, eu trato a língua com raspador de língua, essa língua saborrosa? Não. Eu queria só responder a pergunta do Renato. Renato, não sei se você está por aqui ainda, mas eu achei a sua colocação sobre a língua saborrosa muito pertinente também aqui para o nosso tema, né? Eu estou procurando aqui a tua pergunta. Você falou que era uma variação da normalidade. Alguém comentou com você que a língua saborrosa seria uma variação da normalidade. O que eu acho sobre isso, não é isso? Seria uma variante normal. Talvez ele não tenha esse conhecimento. Pode comentar? Pois é, com certeza ele não tinha esse conhecimento. O que acontece, gente? O biofilme lingual, primeiro que é normal, sim, a gente ter uma formação de biofilme, tá? Assim como existe sobre o dente. Não existe uma formação, a gente acaba de escovar o dente, película adquirida, vai ter uma formação de biofilme. E a gente precisa desorganizar, remover esse biofilme. Na língua, é um tapete na boca, é assim que eu explico para o paciente. Então, a gente tem acúmulo, né? A gente vai tendo um decantamento ali de células descamadas, de restos de alimentos, de micro-organismos. Só que quando eu tenho, por exemplo, um bom fluxo salivar, eu automaticamente tenho uma autolimpeza e uma formação menos acentuada, visível, né? De biofilme. Percebe? E isso tem muito a ver com desidratação, com alguns fatores que vocês vão ver lá dentro do evento que vão aumentar também isso. E quando eu vejo essa desbiose através da avaliação da língua do meu paciente, eu falo exatamente sobre isso com o meu paciente. Não é raspando a língua, mas por que aquela língua está ficando assim? Tem um motivo. Por que isso pode acontecer? Cada paciente ele vai ter parâmetros que a gente busca através da anamnese para me dar essas respostas. E por isso que vocês vão ver pacientes que têm mesmos hábitos, às vezes moram nas mesmas casas e têm a mesma rotina, mas um tem biofilme lingual e o outro não. Então, não é uma variante normal. Talvez o paciente tenha formação de biofilme diariamente. Não é que um dia ele tem, outro dia ele não tem. Alguns pacientes podem ser variados. Um dia tem, outro dia não tem. Mas tem motivo para isso acontecer. E qual que é o motivo? É isso que a gente conversa com o nosso paciente, porque a gente acabou de fazer a anamnese, a gente sentou para avaliar o paciente no exame clínico, e aí eu faço o quê? Eu cruzo essas respostas. E eu tenho essas respostas para o paciente concluídas também com o exame de saliva. É incrível esse roteiro que a gente faz, porque as coisas se encaixam. E aí a minha entrega sobre o diagnóstico e o tratamento que eu vou propor para o meu paciente, ela é muito maior. É uma entrega que o paciente não tem em outro lugar. Percebe? Deu para pegar aqui, Renato? Ou se ficou alguma dúvida, você manda, tá bom? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos meus stories, vocês mandem dúvidas. Mas lá dentro do evento, você vai poder se aprofundar nisso. Você vai poder, inclusive, entender como isso acontece dentro de uma metodologia de consulta, tá? Bom, você aprendeu a orientar a higiene de língua? Eu queria tirar essa dúvida aqui, se vocês tiveram aula sobre isso na faculdade. Vocês aprenderam isso em algum lugar? Quando? Com quem vocês aprenderam? Se sim, tá? Coloquem aqui nos comentários para mim. Coloquem se você já aprendeu em algum lugar como orientar a higiene de língua, quando foi e com quem foi, tá? Já ouvi falar que existem as bactérias cromogênicas que atuam contra a formação de cárie. Pode comentar?
Aí é outro tema, é outra aula inteira, né? As bactérias cromogênicas, tá? E sobre a formação de cárie. Na verdade, os cromogênicos é outro tema, mas que causam aquela coloração escurecida, né? Essas são as cromogênicas. Tem as bactérias de cárie, e que se elas estão pensando em saliva num ambiente mais ácido, um pH salivar mais ácido, é um ambiente propício para favorecer que essas bactérias cariogênicas estejam ali presentes e promovendo a acidez maior ainda, né? Se elas estão metabolizando açúcar, carboidrato, tem liberação de ácido, aumenta o pH e automaticamente o paciente tem alguns hábitos que acidificam esse pH salivar. Isso vai se agravar, somatiza, tá? A relação com saliva e cárie é essa. Se eu tenho uma boa salivação com pH legal, com uma coloração legal e uma viscosidade ideal, eu tenho menor probabilidade de ter um ambiente de risco para o paciente. Para qualquer doença, tá? Eu estou falando da cárie, mas para qualquer doença que a gente trate. Bom, agora imagina só, ninguém respondeu se aprendeu quando aprendeu a limpar a língua corretamente. Agora imagina o seu paciente. Se você for esse profissional, qual o sentimento que o seu paciente vai ter? E qual é o seu sentimento quando ele te relata, nunca ninguém me falou isso? Você está sendo o primeiro a falar isso para o paciente, tá? Então não basta mandar o paciente limpar a língua, gente. Por favor, tá? Existem diversas causas, entre elas a falta de saliva e o excesso de descamação local, que vão contribuir para a formação do biofilme lingual. E eu queria muito que vocês, ao final dessa live, fizessem os comentários lá no meu post, que é exatamente falando sobre isso que eu estou trazendo para vocês, sobre o biofilme lingual. E eu quero que vocês comentem lá o que vocês acharam sobre tudo isso, porque para muitos isso é novidade. E compartilhe com um amigo dentista, que eu tenho certeza que ele vai gostar de ver. Ele vai falar, poxa, eu nunca tinha visto isso. Então, quando você compartilha algo novo com algum colega, automaticamente você melhora o seu aprendizado. Seu colega vai comentar, vocês vão poder trocar informações, vão poder assistir o evento, assistirem as mesmas aulas, então vocês vão ter uma troca sobre o que vocês estão aprendendo, sobre o que vocês estão vendo, como é que vocês vão aplicar aquilo. Convida um colega dentista, essa é uma boa oportunidade para você discutir com alguém da odontologia, que você tem hábito de conversar sobre casos, sobre pacientes, enfim. Convida alguém da tua equipe para participar e discutir com você sobre isso. O que eles acham? E como é que isso pode ser aplicado? Porque eu vou te ajudar com isso lá dentro do evento. Como é que você vai aplicar? Como é que você vai rentabilizar? Entende? Como é que você vai ter uma oportunidade de oferecer um serviço diferenciado? E é aí que a gente vai chegar em como trabalhar menos e ganhar mais. Então, se você quer, você precisa se inscrever, deixar o seu melhor e-mail e assistir às aulas. E a minha sugestão é que você convide um amigo dentista para participar junto com você e ter essa troca de informações. E a gente vai ter uma comunidade exclusiva também para vocês compartilharem as dúvidas, estarem junto comigo e a gente elevar esse nível de conhecimento do dentista, o seu nível de conhecimento, para você realmente poder falar com tranquilidade sobre isso com seus pacientes, tá? Então, se você quer se comunicar diferente, significa que você vai ter resultados diferentes. E é sobre isso que eu estou falando aqui, posicionamento, tá? Os pacientes que te valorizam são os pacientes que pagam melhor para você. A doutora Vanessa falou agora, eu me sinto valorizada. Entende? Eu me sinto valorizada. E os pacientes, quando eles estão encantados, eles são fidelizados, eles querem voltar, eles indicam o nosso trabalho. E aí você tem uma menor necessidade, já que você está aumentando quantidade e qualidade de pacientes que você tem, você melhora essas indicações, então você tem uma menor necessidade de investir em marketing, de investir em tantos equipamentos, porque você está cuidando de gente e não de dente. Essa é a odontologia inteligente, que cuida de gente e não de dente, entende? E a economia que você vai ter por ter essa nova filosofia no teu consultório, não só falada, mas implementada, vai aumentar a sua rentabilidade. Entende?
Então, não tem necessidade de repente, ficar tendo volume, enchendo a agenda de pacientes, trabalhando até as 8, 9 da noite. Porque isso demanda horas de mocho para você. Não é isso que eu quero, que você fique trabalhando horas e horas e horas e horas no mocho. Porque trabalhar horas e horas e horas, uma hora você vai esgotar, cansaço físico e mental. E o esgotamento te desanima, te desestimula, te faz perder a vida, a oportunidade de você estar com as pessoas que você ama. Assim como a doutora Vanessa com as 3 filhas. Então, você quer ter a oportunidade também de trabalhar menos e ganhar mais. Isso é para você. Eu estou aqui para te ajudar. Mas não é simplesmente se sentir folgado de não estar trabalhando. Não é isso que eu estou dizendo. É de você fazer mais e melhor. Diferente. E é um diferente que teu paciente não encontra em outro lugar. Por isso que ele te paga. Entendeu? E aí lá no evento, a partir de 6 de fevereiro, vocês vão ter acesso a tudo isso. E amanhã a gente vai ter um tema polêmico por aqui. Tá? Então, assim, todo mundo que está aqui, se quiser ter acesso ao PDF, me manda um direct, me manda uma mensagem, tá? No privado. Quero o PDF da aula. E aí é só dessa aula que eu vou estar liberando o PDF dessa forma. Você que ficou até agora comigo, você vai ter acesso, óbvio. E também, além do direct, vai lá no post, essas pessoas que estão me ouvindo agora. Ao mesmo tempo, você vai receber por direct o PDF, um link que vai te levar exatamente para tudo isso que eu falei, com detalhes, tá? Inclusive, por que essa burra lingual se forma, quais são os principais fatores que geram a formação disso. E automaticamente, eu quero que você faça o comentário no meu último post, que é o tema da aula de hoje, ponto cego que impede dentistas de ganharem mais trabalhando menos. Então, o tema da aula de hoje, acabou de sair um post, eu quero que você deixe um comentário lá e marque um amigo dentista. E aí, você fazendo isso e querendo o PDF, é só me mandar um direct. Me manda o PDF de hoje, que eu vou te mandar um arquivo com tudo explicadinho sobre o que eu falei aqui, sobre o biofilme lingual, te trazendo como um diferencial durante o exame clínico essa comunicação com o teu paciente. Como você vai fazer isso? Como você vai conseguir falar sobre isso com o teu paciente? E amanhã a gente vai falar sobre um tema polêmico que é jamais indique clorexidina para seus pacientes. Para esses pacientes que eu quero trazer clareza para vocês, tá? Jamais indique clorexidina para esses pacientes que eu vou revelar amanhã para vocês. É um tema incrível e depois de eu ter recebido uma paciente usando clorexidina para tratar algo que não era tratável com clorexidina, eu resolvi fazer essa live. Porque muitos dentistas indicam a clorexidina erroneamente. E o paciente sofre com isso, achando que está resolvendo e não está resolvendo. Então, a gente vai falar sobre isso amanhã, às 20 horas, nesse mesmo canal. Eu espero vocês, tá bom? E eu quero todo mundo comentando lá, comigo. Comentando lá comigo no post de hoje. Renato, vem para a live de amanhã que eu vou falar dessa clorexidina. Jamais indique clorexidina para esses pacientes que eu vou contar amanhã para vocês. Não é qualquer paciente, são os pacientes que eu vou apontar para vocês amanhã. Não façam, não cometam esse erro, tá bom? Vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos meus stories. Mandem as dúvidas e a gente vai interagindo. Compartilhem com os amigos dentistas, que a intenção é de mais e mais dentistas estarem cientes disso, para que os nossos pacientes não sofram, mas que também a nossa odontologia se valorize. Todo mundo crescendo, fica muito melhor, fica muito mais fácil. A gente consegue se mostrar para os pacientes como profissionais de altíssima importância para os nossos pacientes, tá bom? Um grande beijo, um bom descanso e até amanhã. Por aqui também, né? Desencerrando.